Já tinha esquecido. Pronto, agora já está gravando. Então, boa noite novamente, iniciando os trabalhos da noite. Hoje nós vamos falar dos crimes contra a fé pública, dando sequência aos crimes que nós estamos analisando, vindo de trás para frente. Então, nós já falamos dos crimes contra a administração pública, falamos dos crimes contra a paz pública, e hoje nós vamos falar dos crimes contra a fé pública, tá certo? Então, os crimes contra a fé pública, nós vamos falar uma parte hoje e uma parte na próxima aula, para que a gente elimine com esse conteúdo. Então, como eu expliquei anteriormente, nós vamos na primeira parte da aula comentar referente a esses crimes, falar as peculiaridades deles, e na segunda parte da aula, nós vamos entrar num processo digital criminal, onde vocês vão ter a oportunidade de, entre aspas, folhear esse processo e saber como que é feito atualmente os processos, como são feitos atualmente os processos digitais. Os crimes contra a fé pública, nós temos como objeto jurídico aqui a proteção da fé pública. Então, o que seria essa fé pública? Essa fé pública é algo que engloba o geral, a coletividade. Então, esses crimes que nós estamos falando, geralmente tem como sujeito ativo, anteriormente era a administração pública, né? E agora tem como sujeito passivo a fé pública. A fé pública é a confiabilidade que é feito naqueles instrumentos que nós veremos daqui a pouco. Então, se por exemplo, o sujeito falsifica um dinheiro e coloca esse dinheiro em circulação, esse dinheiro ele não vai atingir especificamente uma única pessoa. Esse dinheiro, quando tiver em circulação, ele vai atingir até um número indeterminado de pessoas. Então, a proteção que está aqui, está a proteção não somente do indivíduo, aquele que vai ser prejudicado, mas com relação ao coletivo. Sai do particular, né, do âmbito particular, e vai para o coletivo. Pode também afetar o particular? Claro, né, também pode afetar o particular. A gente pode ter um sujeito passivo aí de forma secundária, o particular, quando ele for vítima de um estelionato, por exemplo. Tá? Mas aqui vai transcender o particular e vai para o coletivo, tá certo? Credibilidade nas relações, autenticidade, veracidade. Nós vamos verificar que o documento, quando ele é falsificado, se ele é falsificado com uma falsificação idêntica, que poucos vão saber distinguir, então ele vai afetar uma cadeia aí de pessoas que vão ser lesionadas, né? Então, por isso que a gente fala que como o bem jurídico principal que está em jogo, o primeiro bem jurídico principal é quem? A fé pública, tá certo? Porque dentro desse crime de falsidade, a fé pública é o sujeito passivo principal. O artigo 289, ele tem como o tipo legal dele, o caput dele, vai falar falsificando, fabricando, alterando moeda metálica ou papel moeda no curso legal no país ou no estrangeiro. Verifica-se que uma pena bastante alta, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Geralmente uma multa pesada aí. Vamos então primeiro analisar o caput para depois analisar os demais parágrafos. Somente no caput, o que nós temos aqui? Tutela-se, protege-se a fé pública, credibilidade e segurança no tráfego monetário. No tráfego monetário ali, a fé pública está sendo protegida. Secundariamente, como eu falei no instante anterior, pode afetar também as pessoas prejudicadas. Então, qual é a noção de moeda aqui para efeitos penais? Tem que ser que tipo de moeda, né? E essa moeda, ela tem que estar num curso legal. O que é esse
curso legal, que vinha a ser uma moeda no curso legal. E também aquela moeda que o Estado colocou em circulação, o Estado elegeu como uma moeda daquela localidade, né? Então vamos falar tudo isso daqui, do que vem a ser isso, para a gente esmiuçar este artigo e vocês entenderem, terem uma noção desse artigo 289. Falsificar, como no próprio nome diz, é imitar, né? Fazer aquilo que não é verdadeiro em se tornar um verdadeiro, entre aspas, né? Pegar aquilo que não é e querer que seja. Então seria uma imitação, enganar a verdade. Isso daí que vem a ser o ato de falsificar. Além do ato de falsificar, o legislador ele foi bastante atencioso com relação ao tipo penal. Então ele colocou, vamos colocar, além do ato de falsificar, colocar também o ato de fabricar, ou alterar. Então ele colocou meio que uns sinônimos aí, para que a pessoa, quando fosse pega, não falasse, mas eu não estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, então deixou de forma bastante ampla aí, para que a pessoa não saia pela tangente, né? Então, fabricar seria a produção de uma cédula ou moeda nova, uma moeda metálica nova, sempre com uma aparência de verdadeira. Porque se não tiver aparência de verdadeira, não está falsificando, né? A gente vai ver que a falsificação grosseira aqui não vai entrar, vai ser um crime impossível se for uma falsificação grosseira. Alterar, modificar, transformar o que já existe, né? E sempre, gente, esse tipo de mudança é o seguinte: se eu pego uma cédula de R$ 1 de R$ 2, né? Não existe mais de R$ 1. Se eu pego a cédula de R$ 2 e quero transformar em uma cédula de R$ 100, aí eu estou alterando. O tipo penal não vai contemplar o inverso. Também a pessoa não vai fazer o inverso, né? Só se for louca. Se ela pegar uma nota de R$ 100 e transformar em R$ 2. Então, o tipo penal nem pegou. Se acontecer isso, vai estar sujeito a uma medida de segurança, que a pessoa é doida, né? Então, ele está falsificando dessa forma. Ele está pegando uma moeda num determinado valor para deixar num valor superior. Seria uma das formas de alterar, né? Aí você não vai fabricar, você vai alterar. Pegar o que já existe e alterar o seu valor monetário. Então, no ato de fabricar, beleza, você pegou papel lá da Casa da Moeda e fabricou, ou fez alguma coisa semelhante, tem que ser bastante semelhante ao dinheiro. Mas se você pegar lá, vamos partir do pressuposto, a Andresa vai lá na casa dela, imprime na Xerox dela, na impressora dela, ela faz a impressão de uma moeda lá de 200, de um valor de R$ 100, e vai querer passar no mercadinho, vão chamar ela de doida, né? Porque a textura é tudo diferente, você tem que ter uma fabricação não tão caseira assim, né? E na alteração, você vai ter que sempre alterar o valor monetário dele, da moeda. Então, você vai pegar uma moeda de 200, uma cédula de 200, e vai transformar em alguma coisa a mais. Se não tem mais, você vai pegar uma cédula de R$ 2 e transformar em R$ 100, né? Pega R$ 2 e transforma em R$ 100, tá certo? A falsificação tem que ser idônea. O que é uma falsificação idônea? Ela tem que ter um grau de perfeição bastante próximo ao real, certo? Porque ela tem que ser apta a circular. Então, se for uma falsificação que nem eu citei anteriormente, de forma grosseira, se for uma falsificação de forma grosseira, ela não vai tipificar esse delito, tá? Vai ser eventualmente um outro delito lá de fraude e tal. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui o que vai distinguir se a falsificação é grosseira e se a falsificação ela não é grosseira, ela é apta?
O que vai distinguir isso? Quem pode me dizer isso? O que ou quem vai distinguir isso? A Ilma? Ué, a gente vai ter que olhar, né? Dá para ver o papel A gente grosseiro. tem que olhar, É. mas a gente tem habilidade suficiente para olhar? Perito. Tá. Alguém falou aí. Quem que vai ter que fazer isso? Vai ter que ter o quê? Tem que ser uma perícia. Tem que passar por perícia. Isso, um laudo, né? Nós temos que ter um Isso. laudo. Mas Perfeito. isso dentro do que seja bem parecido. E a dúvida? Sim, se for grosseira, não vai nem pro Não, perito, nem né? vai. Tá, beleza. Mas tem que ser bem assim, bem parecido mesmo. Se for grosseira, o próprio delegado já dá uns tapas nele e manda embora, né? Porque tem que comprovar a falsificação, né? Então, o perito que vai validar, que vai atestar isso. Vai Então, assim, atestar. a grosseira vai ser, a prova já vai estar visível e a caprichada, vamos dizer assim, né? Ela precisa do perito analisar para comprovar que é falso. Material, como é? O material do crime. Sim, perfeito. Isso mesmo, gente. O raciocínio de vocês está perfeitamente. Então, tem que passar por um perito, né? Tem que ter um laudo atestando essa falsificação para que se encaixe dentro do tipo penal. Então, se não for perfeito, não for apto, vai dar como falsificação grosseira e para por aí mesmo. Então, nem manda para o perito. Para por aí e vida que segue. Então, vocês falaram perfeitamente. Tem que ter esse laudo tem que estar passando pelo perito, o perito tem que, ele faz aqueles testes dele lá, né? Testa um, testa outro e verifica se realmente essa falsificação vai ter a conclusão do perito. Então, a gente tem que olhar a análise do perito e a conclusão do perito. Então, o papel moeda é a cédula, né? A própria nota. E quando se fala em moeda metálica, é o metal, né? Aquela moeda de metal. E quando o tipo penal fala curso legal, o que a gente entende por curso legal? Tem que ser aquela nota, aquela moeda, que esteja em circulação. Se ela não estiver em circulação, tanto faz falsificar como não falsificar, não vai caracterizar este crime. Aí você pode falar, um caso de uma pessoa que guarda, que é um colecionador e falsificou e vendeu para o colecionador. Aí vai ser outro tipo de crime. Aí vai ser uma outro tipo de falso que a gente vai ver posteriormente. Aqui, o nosso tipo penal está contemplando somente moeda falsa. Tem que ter o curso legal. Então, no caso do Brasil, tem que ser o real. Então, não importa que pegou uma moeda, uma cédula de um cruzeiro, do cruzado, né? E fez uma imitação lá do cruzado e vendeu para o colecionador. Vai caracterizar crime, mas não o do artigo 289. Vai ficar um outro tipo de crime que nós ainda veremos, certo? A contrafação, quando vocês olharem a palavra contrafação, é a imitação, tá? Então, no caso aqui, se fizer uma imitação de vale-refeição ou cheque viagem, vai configurar o crime do artigo 289? Não, porque o próprio tipo penal fala em papel moeda, moeda metálica. Se eu estou com esse tipo de vale-refeição aí, não é papel moeda, não configura o dinheiro nem a moeda. Então, se eu fizer a imitação de um vale-refeição, foi como eu falei anteriormente, vai configurar o crime? Pode configurar o crime, mas não do artigo 289, certo? Não do artigo 289, tá? Igual, já mata a jogada aqui, ó. E a falsificação de cruzado? Falsifiquei o cruzado e vai configurar o crime em estudo? Não, porque não tem curso legal. Se tivesse o curso legal, fosse alguns anos atrás, aí beleza. Mas como não tem o curso legal, não caracteriza esse crime, tá bom? E é necessário que essa falsificação
seja feito com uma quantidade assim grande de dinheiro, ou isso daqui é irrelevante para o tipo penal? Então, é necessário, tem que ter uma quantidade boa de dinheiro para caracterizar o crime, ou isso é irrelevante para o nosso tipo penal? O que vocês acham aí? Tem que ter uma quantidade grande ou não importa? Não, Pode ser uma quantidade, não, eu né? acho que não. Pode ser uma quantidade qualquer, desde que caracterize o crime de falsificação. Perfeitamente. Não há necessário, o tipo penal não traz nele que está se falsificando uma quantidade X para caracterizar o crime. O que pode ser feito? Você, na defesa, na sua defesa, você vai utilizar ali no artigo 59, na dosimetria da pena, se estiver falsificando um ou dois dinheiros, duas só cédula, você vai colocar, vai pedir que seja no mínimo legal, né? Porque não tem uma quantidade grande, aí você vai usar seu argumento ali na defesa. Mas isso daí vai servir somente para o juiz na gradação da pena. Quando fala graduação pena, é no artigo do artigo 59 do Código Penal. Isso vai servir somente ali no artigo 59 do Código Penal. Bom? Dificilmente Também o juiz pode aceitar, né, professor? não aceita Alguém... com a Não, quantidade ele vai aceitar, para colocar no mínimo legal. Ele vai aceitar para entendi. colocar no mínimo legal, não para dizer que não é crime, só para deixar a pena ali, reclusão de 3 a 12 anos. Então, vai colocar a pena no mínimo legal, porque foram 2, 3 quantidades só. Agora, se ele Entendi. pegar uma quantidade grande, enorme aí vai falar, então, ele vai até lá na sentença, ele coloca a pena em 5 anos, porque a quantidade apreendida representa uma grande ameaça para a sociedade, porque foi pego várias caixas de dinheiro, aí ele tira do mínimo legal e coloca mais adiante. Tá bom? E outra coisa também, o tipo penal não exige um dolo específico de obtenção de lucro. Basta você ter a intenção de falsificar, fabricar, alterar. Então, não está exigindo um dolo especial, tá? E aqui eu já tenho a resposta, né? Se eu estou falsificando, não com o intuito de colocar em circulação, não com o intuito de fazer nada disso, eu estou com ânimo jogante. O que é esse ânimo jogante? Estou fazendo uma brincadeira aí. Se eu estou fazendo uma brincadeira, eu estou querendo demonstrar minha capacidade, vou fazer uma aposta aqui com a Andresa. Quer apostar quanto que eu consigo falsificar uma nota de R$100 aí, vai ficar bem perfeita, eu vou lá, faço tal. Sempre que, se vier nos elementos probatórios, o juiz se convencer de que aquela falsificação não tinha como intuito de colocar o dinheiro em circulação, mas tão somente aquela falsificação, o objetivo era de uma brincadeira, né, jogante, ou para demonstrar a habilidade do sujeito em ser um falsificador, em ser uma pessoa apta a fazer isso, aí não caracteriza o crime, tá? Não caracteriza o crime, tá? Então, é bastante interessante isso. O difícil é caracterizar o ânimo jogante, né? Então, vai ter que trazer testemunhas vão ter que falar de forma segura. Foi feita uma aposta mesmo, em nenhum Fabricante de momento. banco imobiliário. Só se for Isso. Mas desde que é difícil, né, na prática, o juiz se convencer de que o sujeito estava só brincando, né? É difícil. A tentativa também é possível, tá? Quando a gente tá lá imprimindo as notas antes de colocar em circulação. Então, ele está no ato de imprimir as notas, aí a famosa casa cai, né? E o sujeito fica preso. Então, como ele ainda não colocou em circulação, ainda não fez a circulação da moeda aí, a gente pode dizer que existe uma tentativa, o iter criminis, né, que é a aula que eu dei hoje de manhã para o pessoal da manhã. Então, pode dizer que houve uma tentativa. E, não satisfeito o legislador, então ele coloca aqui, circulação de moeda falsa. Então, saio
da parte de eu sou o falsificador, eu sou o bom, eu sou o cara que sabe fazer a falsificação. Eu saio desse interim e vou agora aqui. Eu vou e pego, adquiro essa moeda falsa para colocar em circulação. Então, na mesma pena anterior, alguém que por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, e tem vários tipos aí, vários verbos. Então, vamos analisar de forma rotineira, como nós fazemos, esses verbos aqui. Então, se a Ilma vai e ela traz para o Brasil a moeda, de forma a querer circular essa moeda aqui no Brasil. Então, se ele faz dessa forma, já caracteriza também o crime do parágrafo 1º, que tem a mesma pena. Da mesma forma, quando ela pega esse dinheiro, coloca para o exterior, né? Quer exportar para o exterior. Da mesma forma que é feito dessa forma, também vai caracterizar o crime em estudo. E não basta fazer isso, basta também adquirir. É bem parecido esse tipo penal com o tráfico, né? O tráfico tem todos aqueles verbos e esse tipo penal é muito parecido, né? Então, o legislador se precaveu aqui de várias formas, de vários verbos, de modo a que, eu não estou exportando, eu não estou importando, só estou adquirindo, só estou comprando. Caracteriza o crime. Eu vou vender mediante um preço, caracteriza o crime. Eu vou trocar por alguma coisa, caracteriza. Eu vou entregar, eu vou transferir, eu vou doar, eu tô falando tudo aqui, desde que tenha alguma coisa a ver com esses verbos, eu vou emprestar, eu tô só guardando, só tô trazendo comigo, só tô tendo esse dinheiro aqui, não importa. Ela é apta a ser colocada em circulação, vai caracterizar o crime em estudo. Então, não importa se o sujeito não tem aqui, desde que ele praticou qualquer um aqui desses verbos, vai caracterizar o crime em estudo. O verbo é bastante amplo, né? Você pode fazer de várias formas. Você pode também, outra coisa aqui, passar o dinheiro como se legítimo for, passar para um terceiro de boa fé. Então, se eu pego uma moeda falsa, se eu pego um dinheiro falso, eu estou vendo que aquele dinheiro é falso, vou passar para um terceiro, vai caracterizar esse crime. Então, se eu pego um dinheiro falso, o que eu tenho que fazer? Saquei esse dinheiro lá no banco, vou lá no banco, mostro, esse dinheiro está estranho aqui, eu saquei na marca e tal. Eu não tenho que ter pegar aquele terceiro de boa-fé que não está sabendo de nada e passar por esse terceiro de boa-fé, certo? Tipo penal tipo misto. O que é esse tipo misto? Como nós falamos nos artigos anteriores, tanto faz qualquer uma dessas condutas, sempre vai caracterizar um crime só. Então, no exemplo aqui, João, Maria e Torres se reuniram previamente e cada um, com a função específica, resolveram adquirir R$100 em moeda falsa, vender uma parte e a outra colocar em circulação, no mesmo contexto. Tipifique essa conduta. Para tipificar essa conduta, vocês vão ter que colocar em jogo aqui, em conhecimento, a essa aula e a aula anterior. Então, fala para mim, a Ilma aí, qual que é o tipo penal que caracteriza João, Maria e Torres? O da circulação da moeda falsa. 289, parágrafo 1º. Sim. Só esse? Acredito que sim. Formação? Qual, Leandro? Formação de quadrilha? Não, Leandro, não existe essa palavra mais. Desculpa. Não é da formação. Obrigada, Leandro. Associação. É a associação criminosa. Ô, Leandro, ele mostra que você tem mais de 30 anos, hein, meu? Formação de quadrilha, não dá. É organização criminosa, professor? Associação. Associação, né, professor? Deixa eu E de ver. três e mais pessoas.
previamente, né? Então, olha lá, João Maria e Torres se reuniram previamente, eu até coloquei isso daí de propósito, né? Se reuniram previamente, e cada um com uma função específica, resolveram adquirir 100 mil reais em moeda falsa, vender uma parte, colocar outra em circulação. Então, sempre vai estar escrito aqui, artigo 289, parágrafo único, parágrafo 1º, combinado, quando você tem um CC, você lê combinado com o artigo 288, todos do Código Penal. Então, a gente fala aqui, artigo 289, parágrafo 1º, combinado com, ó, CC, combinado com o artigo 288, todos do Código Penal, certo? Uma pergunta aqui, é possível aplicação do princípio da insignificância em razão de uma quantidade pequenininha, ínfima, de moeda falsa? Eu acho que não. Por quê? Porque o crime em si independe do valor da moeda. Enfim, independente de ser R$2, se é R$100, o crime ele é de relevância pública, né? Assim, Certo. afeta muito. Eu acho que não. O princípio da insignificância, nesse caso aqui, ele não é aplicado, porque o princípio da insignificância nós aplicamos somente quando tiver objeto patrimônio. Aqui a gente não está com crimes contra o patrimônio. Aqui a gente não está falando de crimes contra o patrimônio. Como a Ilma falou, é crimes contra a fé pública. Então, se eu não estou contra crimes contra o patrimônio, eu vou afastar o princípio da insignificância, porque o que está em jogo, como foi dito, não é o patrimônio específico da pessoa afetada, é a fé pública. Credibilidade, segurança, tráfico, tudo que a gente falou anteriormente. Então, realmente é por isso. Como não tá se discutindo patrimônio nos termos patrimoniais, está se discutindo a fé pública, por esta razão, não se aplica o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, tá bom? Uma forma privilegiada de se cometer o crime. Quem tem no recebido de boa-fé, como verdadeira moeda falsa, restitui-lhe a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido. Quem tem recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa alterada, a restitui a circulação. Então, foi aquele exemplo que eu passei anteriormente para vocês. O Leandro recebe, a Andresa castrou o cachorrinho do Leandro. Aí, o Leandro vai e paga R$200 pela castração para a Andresa. A Andresa pega esse dinheiro e verifica, nossa, esse dinheiro está muito esquisito, né? O que a Andresa teria que fazer? Levar até um banco, levar até um órgão, né, que é responsável e falar, ó, dá para você analisar esse dinheiro aqui, porque eu recebi de um cliente X, esse dinheiro está muito esquisito. Não, o que a Andresa espertona vai fazer? Ela pega esse dinheiro de boa fé, né? De boa fé, pegou de boa fé, como verdadeira. Até aí tudo bem, porque ela não sabia da falsificação. Então, se ela não sabia da falsificação, ela pegou de boa fé. Só que ela pega esse dinheiro e põe em circulação. Ela pega essa moeda aí, ó, falsa, alterada, e põe em circulação, tá certo? Devolve, passa adiante, utiliza como verdadeira, ao invés de interromper aquela carreira, aquela circulação da moeda. Então, é uma forma privilegiada, né? Ele vai ter uma pena menor, porque ela não foi ela que falsificou, né? Ela só não queria ficar no prejuízo dela. Se ela não queria ficar no prejuízo dela, ela, boa fé, foi e passou adiante, tá? Entre aspas, boa fé, né? Porque a partir do momento que ela descobriu que a moeda já era... ela deu a perceber que a moeda não era verdadeira, ela já tira essa boa fé dela, né? Ela recebeu de boa fé, beleza, recebeu de boa fé, mas daí em diante já descobriu que não era verdadeira e quis passar adiante, não quis ficar no prejuízo. Ficando de má fé. Ela recebeu de boa fé. Boa fé, então, mas passei de má fé. Isso mesmo. E tem uma forma qualificada. Então, o crime vai ser punido com reclusão de 3 a 15 anos, no caso, se for o funcionário público ou diretor
ou agente fiscal ali do banco, responsável pela emissão, que fabrica, emite e autoriza. Então, essas pessoas que estão diretamente vinculadas a essa moeda, então ele chega uma função para eles ali, e fala assim, ó, vocês têm que fazer uma quantidade de papel moeda de X quantidade, e por conta própria ele vai e faz uma quantidade maior, né? Então, a gente tem aqui um delito funcional. Que seria um delito funcional? É um crime próprio. Somente essas pessoas determinadas no parágrafo 3º que estão aptas a cometer esse crime. Então, somente essas pessoas estão aptas a cometer esse crime. Então, no caso de moeda, vai ser um piso, uma pesagem inferior, e no papel moeda, uma quantidade superior autorizada. Então, o espertão lá foi mandado fazer uma quantidade X, e ele está fazendo uma quantidade Y por conta dele, que ele quer se aproveitar futuramente dessa diferença, né? E nós estamos diante de uma norma penal em branco. Então, para vocês que estão aí no 6º semestre, quando falar, estou diante de uma norma penal em branco, já sabem que é uma norma penal em branco. Por quê? Eu dependo de um outro dispositivo, de uma outra normativa, para saber qual é esse montante, porque o próprio tipo penal não fala. Então, se o próprio tipo penal não fala qual é o montante, qual que é o peso que tem que ter a moeda, eu preciso me recorrer a uma determinação lá do Banco Central, né, do Bacen, para saber qual é essa quantidade para que ocorra esse delito funcional. E o parágrafo 4º vai falar do desvio de circulação não autorizada. Nas mesmas da pena, quem desvia ou faz circulação de moeda cuja circulação não estava ainda autorizada, né? Então, é um delito bem difícil de ocorrer, assim, na prática, você dificilmente vai se deparar com um delito dessa categoria. Então, é bastante difícil. O interessante disso, geralmente para concurso público ou para exame da OAB, é a competência, né? Qual é a competência para julgar esse tipo de crime, do artigo 289, parágrafo. Então, por ser, tá se mexendo com os interesses da União na esfera federal, então vai ter como competência a Justiça Federal. Então, lá no TRF, que a gente foi daquela vez, né, vai ser o órgão competente, a Justiça Federal, o juiz federal, propriamente dito, que vai ser o competente para esse caso. E o legislador ainda fala assim, o doutrinador, porém, quando a moeda alterada não tem potencialidade circular, se não tem potencialidade, eu não vou falar do artigo 289, eu vou falar de um estelionato, né? Aí o estelionato, sim, vai para a Justiça Estadual. Mas se a gente está falando de uma falsificação, essa falsificação colocando a moeda em circulação, a competência vai ser do juizado da Justiça Federal. Se for na forma privilegiada, eu falo de Jequim Federal, e se for os demais incisos, eu vou falar da Justiça Federal. Se for a forma privilegiada, cabe a suspensão condicional do processo, né? Apenas o artigo 89, que nós já estamos falando aqui várias vezes. Esse artigo, ele é bastante interessante por causa de uma peculiaridade que há nele, tá? Pelo trecho de falsificação da moeda. Então, fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir a guarda, maquinismo. Aqui, eu estou diante, gente, da pessoa que tem o instrumento para falsificar. Olha que interessante. Ela tem o quê? A máquina. Ela tem o quê? Um maquinário apto a fazer a falsificação da moeda. Ela já falsificou? Não. Aqui eu não estou dizendo que ela falsificou. Vamos partir do pressuposto. Foi feita uma denúncia anônima, chegou-se ao local, diante dessa denúncia anônima aí, estourou lá a boca, né? E pegou o quê? Os materiais aptos a fazer a falsificação. Então, o maquinário foi pego. Não foi pego a pessoa com a mão na massa. Foi pego o quê? Os maquinários. Então, chegou lá na casa do Leandro e pegou aquele maquinário. Levou aquele maquinário para a perícia e o maquinário é apto a fazer a falsificação. Então, aí o Leandro vai falar, mas eu não sou possuidor. Dane-se. Aqui está dizendo que não precisa ser o possuidor. Posso ser quem?
eu tenho que ser, posso ser a pessoa que tem a guarda, a pessoa que está tomando conta, eu não preciso ter a posse, eu não preciso ser o dono, o depositário, o guardião. Então, tá lá na casa do Leandro, ele é o depositário. Se ele é o depositário, ele comete o crime de petrecho para falsificação da moeda, tá? Mas aqui, ó, algo interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se está no slide adiante, mas eu vou fazer agora. Vamos partir do pressuposto que o Leandro está com um maquinário lá bonitinho. E o Leandro já falsificou uma quantidade de dinheiro. O Leandro vai responder pelo artigo anterior, ou por este artigo, ou por ambos os artigos? Ninguém? Eu vou responder pelo crime onde a pena é maior, porque fabricar, adquirir ou fornecer a título oneroso, ou Crime guardar, meio. Pode falar, Leandro. então, a pena aqui é menor, a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa, né? Sim. E no 289, é de 3 a 12 anos, né? Então, a gente tem um crime meio e um crime fim. O Leandro vai responder somente pelo crime fim. Perfeito. A gente chama aqui de delito subsidiário, né? O que acontece? Eu respondo somente pela pena do crime mais alto. Perfeito. Tá certinho. Mesmo que seja na modalidade tentada, tá? Mesmo que seja na modalidade tentada, eu saio do 291 e respondo somente o 289. Tá perfeito a resposta. É isso mesmo. Tá? Em latim, esse Peraí, termo, professor, fiquei... em latim é o que não é o que beneficia o Não é analogia, não. Não tô falando da analogia, analogia, não. Não. É somente que tem assim, malaparte. ó. Não. Eu tenho um crime meio e um crime fim. Nesse caso aqui, eu tô cometendo um crime meio, que seria o quê? Um delito de falsificar, de possuir. Eu tenho a máquina. Só que essa máquina eu vou utilizar para falsificar. Então, a partir do momento que eu não falsifiquei, eu vou responder por pretexto para falsificação. O maquinário está lá comigo, eu respondo pelo 291. A partir do momento que consumou outro crime ou tentou outro crime, então eu estou lá na máquina, ela já está produzindo. Pá. Ou você foi pego com esse maquinário e na investigação descobriu-se que você tinha, num outro dia, um quarto lá cheio com 1 milhão lá. Perfeito. Aí eu saio desse artigo, não respondo por nada desse artigo e respondo tudo pelo crime mais grave. Isso mesmo. Beleza. Bastante interessante esse crime, assim, é meio esquisito, né? Delito de perigo abstrato, né? A consumação se dá quando a realização de qualquer uma das condutas previstas, independente se houver necessariamente dano a uma terceira pessoa, o crime já vai estar consumado aqui. E vamos... Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. A pessoa recebe a cédula falsa. Tem que ir no banco. Oi? Tem que devolver ela no banco. Não, mas ela não recebeu, ela nem sabe de quem Então, recebeu. ela recebeu de boa fé. Ela recebeu de boa fé. Aí ela... Hã? Perdeu o Playboy. Pois é. E como é considerado má fé o fato dela... Porque aí ela vai a um banco, recebi do Leandro, eu desconfio que eu recebi do Leandro, mas para tirar dúvida, não ficar chata a nossa amizade, e aí eu vou lá ao banco para ter certeza. O banco faz o quê? Ele apreende aquela cédula? Assim, apreende, assim, ele pega aquela cédula e vai mandar para saber se realmente é falsificado. Eu trabalhei em banco 9 anos. Isso, eu já dá um perdi. comprovante. Mas veja bem, aí, de qualquer forma, eu perdi, porque eu levei ao banco para verificar, Ainda o banco não vai devolver. O banco vai devolver se a falsificação não foi. Se não houve falsificação, o banco te devolve. Mas se for falsificado, eu perdi. Perdeu. E aí mesmo, vamos supor, eu falo, bom, se eu levar ao banco, eu vou perder, se for falsificada.
eu não vou ter como provar o Leandro que aquela que é falsificada foi a que eu recebi dele. Então, eu fico no prejuízo. E mesmo assim é considerado má-fé? Não. Não, a Não, princípio, se você foi não no passou em banco, circulação. Se você foi no banco perguntar e comprovar se ela era falsa e lá foi constatado, Acabou. você não teve má fé, acabou. Você fez o certo, né? Não, então, entendi. Agora, a má-fé é banco, se eu for ao se mercado você e querer, tentar passar exato, para eu me livrar do prejuízo. exato. Isso. Aí sim eu agi com má-fé, ok. Mas aí, gente, faz assim, ó, pega a cédula, coloca no envelope e deposita no caixa sem ninguém saber. Entendeu? Mas o É, banco não a vai acreditar. A má fé passou longe aí também, né? Vai, porque ele não vai saber. Você falou, eu recebi e coloquei aí. Você acha que o Mas banco, você não põe seu nome, mas você não coloca seu nome no envelope? Não, não tem que colocar o nome no envelope. Se quem depositou, ninguém sabe se foi eu, se foi você, se foi o cliente. Não, claro que não, querida. Vou até parar a gravação. Pelo amor vai de constituir Deus, pelo crime amor de vocês Deus. aí. Uma vez que você deposita o dinheiro, agora falando sério, uma vez que você deposita o dinheiro, seja ele destinado para alguém, ou para você, ou para um terceiro, obviamente vai ter uma identificação. Se você deposita R$1.000, que é para ir para o Francisco, e R$100 for falso, só vai cair R$900 na conta do Francisco. E R$100 vai ser retido porque a moeda é falsa. Inclusive, não sei não, gente. Nessa época dos R$50 aí que teve uma época lascada de receber R$50 em nota falsa, vixe, eu mandei tudo para cá, tipo, para o envelope. Então você deu sorte de quem conferiu não constatar. Eu confesso. Andressa agiu de má fé. Totalmente. Foi sim, essa foi. E tanto é que no comprovante aparece lá, sujeito à conferência, né? Exato. Quando vocês estão falando aqui, eu estou tentando entrar para poder... Aqui a parte teórica terminou, a gente vai entrar agora na parte prática do processo. Então, eu vou ter que finalizar já fui fazer aqui. depósito no banco também, sai de lá com a cara de eu confesso. Nossa senhora, dá uma raiva pegar um dinheiro falso, meu amigo. Nossa senhora, vontade de sair aqui, matar um. O cara tá vendendo o almoço para comer a janta e chega lá é falsa a janta ainda, vai vendo. Espera, me dá uns 3 minutos, gente, que eu vou fechar aqui e vou abrir a outra tela, tá? Eu vou deixar aqui no mudo. Professor, só um segundo. Pode falar. Na tela anterior, você falou